Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mago Príncipe do Oriente, eu desejo um ótimo dia a todos vocês. Seguiremos então com a série de vídeos explicativos e na temática de hoje eu estarei falando sobre 3 temas unidos em um só: luciferianismo, política e o estereótipo da futilidade. Eu já falei em outros vídeos que o tema política é um tema que não me agrada muito, eu não sou muito interessado, não gosto, porque eu acho que é um jogo de cartas marcadas e para mim não muda nada, e eu acredito que existe uma ingenuidade de pessoas acharem que elas vão ter um grande voto e vão mudar alguma coisa. Não vai se mudar nada, porque é trocado tudo por farinha do mesmo saco. Então, nesse tema, luciferianismo versus política versus o estereótipo da futilidade, eu estarei hoje comentando um assunto aí que viralizou na internet. Eu não poderia deixar de comentar esse assunto que fica dentro deste contexto do qual eu irei estar falando aqui, que é o áudio que vazou de um político de São Paulo chamado Arthur Durval, conhecido pelo apelido de Mamãe Falei. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, mano, nem sei, tô sem palavras, cara. Tipo uma fila, de 200 metros mais. Só deusa. Só deusa, assim. Só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho, assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Mas assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo. E detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Tá, o que acontece? Nós estamos exatamente no meio de um problema aí mundial, né? Onde o que está acontecendo? Está acontecendo uma guerra. Está acontecendo uma guerra entre na Ucrânia, todo mundo já sabe disso daí, um momento difícil, um momento triste, aonde as mulheres estão fugindo com seus filhos, as mulheres estão com crianças em seus colos e indo para outros países para se refugiar. Todo mundo já sabe disso daí. Então, o que ocorre é o seguinte: este homem, João Durval, esse político, vou mostrar um trecho dos áudios aqui, ele até com certas boas intenções arrecadou doações e foi numa comitiva até a Ucrânia, cruzando fronteiras para levar alimentos e mantimentos. Até aí tudo bem, bacana, show, legal. Mas o que acontece é que ele mandou um áudio, e esse áudio vazou alegando que as mulheres ucranianas seriam fáceis de pegar porque são mulheres pobres, mulheres lindíssimas, né? E fala comentários muito fúteis. Eu acho engraçado, às vezes eu fico pensando assim, ao grau que vai as pessoas. Então, falando do luciferianismo, o luciferiano ainda não se engana com essas pessoas que ficam aí vestidas em pele, lobo vestido em cordeiro, né? Vestido em pele de lobo, né? Que nem diz o ditado. Então,
a gente não se engana conosco. A questão, o luciferiano, ele é uma pessoa prática, direta, objetiva. Nós não iremos cair nesse jogo da massa, esse jogo da boiada, esse jogo de cartas marcadas, aonde a gente sabe que existe muito fingimento, existem muitas pessoas se fazendo do que não são, certo? Porque na hora de falar muito bem numa frente de uma câmera é uma coisa, na hora de se colocar uma roupa branca e fazer que é bonzinho e falar só de coisas boas, todo mundo é. Mas ninguém admite ser o que é, entendeu? Então tá aí a maior prova de que essa história, de que política, disso, daquilo, né? Eu não vou citar outros nomes aqui, mas existem vários políticos. Mas eu vou votar naquele, eu vou votar, você não vai mudar porra nenhuma, porque é tudo farinha do mesmo saco. E nós, luciferianos, nós acreditamos que é tudo um jogo de cartas marcadas. É tudo um jogo de cartas marcadas. E vamos sair dessa hipocrisia do bonzinho, que todo mundo se faz de bonzinho, né? Para se fingir na frente dos outros, mas lá no fundo você vai ver que a pessoa tem um pouco de mal, e essa é a mais pura verdade. Então essa pessoa, esse homem, ele vai até a Ucrânia, e lá ele relata que é muito fácil de pegar, mas ele acabou não pegando ninguém, né? Porque as mulheres da fronteira que ele cruzou são muito lindas, e tem outros dizeres que nem cabe dizer aqui, porque são até muito pesado de falar as coisas que essa pessoa fala. E o pior de tudo é que ele diz, mas elas são pobres, né? Elas são pobres, elas estão... O que acontece? As mulheres ucranianas estão se refugiando, elas estão em desespero, elas estão sem dinheiro, elas estão passando apuro, fome, estão sem ter teto, sem ter casa, sem ter TV, fugidas em desespero, largando tudo para trás. E daí vai um sujeito, um camarada lá, né? E vai... Pelo que eu entendi, dá a entender que quer se aproveitar da situação. Eu vou lá dar uma migalha, um pão, um café, uma cesta básica, né? Ou vou mostrar que eu sou o playboyzão, e daí elas vão se interessar por mim, fica fácil de pegar. Então assim, gente, isso daí sabe é culpa do quê? É culpa do próprio ser humano também. É culpa de pessoas que seguem uma ideia de que vai mudar alguma coisa. Não vai mudar porra nenhuma. Sabe por quê? Porque todo mundo finge, todo mundo é um bando de hipócrita, tá? E daí, dá nisso daí. E o estereótipo, então o luciferiano não cai nessa, tá? A gente sabe que tudo é um grande jogo de cartas marcadas. E você, o teu voto insignificante não vai mudar bosta nenhuma, porque já tá tudo marcado lá. E se você for querer peitar esse povo, você vai acabar morrendo. Essa é a grande verdade. Mas ninguém entende isso. E o estereótipo da futilidade sabe o quê? É porque tem pessoas que criam o estereótipo da futilidade. Tá? O estereótipo da futilidade é aquela coisa assim, ó. Se ele não tem uma casa, ele é um pobre coitado. Você tem que ter as coisas. Eu tenho isso porque eu sou mais que o outro. Né? O outro lá é pobre, o outro é rico, o outro é isso, é aquilo. Claro que nós temos que ter as nossas vontades, mas tem muita gente que segue o estereótipo da futilidade, certo? E no final das contas, todo mundo vai no banheiro, todo mundo vai no vaso. E no final das contas, todo mundo come e vai no vaso. Essa é a mais pura verdade, todo mundo é igual. Né? Só que as pessoas seguem o estereótipo da futilidade. É tudo uma boiada seguindo boiada. A boiada vai, segue outro boi, o outro boi segue outro boi, e aí vira uma moda, porque moda não existe. Moda é uma coisa criada, você faz a sua moda e todo mundo segue o que todo mundo fala. Então assim, porque um decidiu comprar uma mansão, foda-se, o problema é dele. O outro resolveu morar no meio do mato, num terreno simples e ser feliz. Certo? Não, mas o outro tem um carro do ano, foda-se, o problema é dele. O outro não quer ter, ele quer viver uma vida simples. O outro gosta de comer no restaurante mais caro, foda-se, o outro quer comer uma comida simples. O outro quer vestir uma roupa de marca, foda-se, o outro quer vestir a roupa simples. Certo? E é isso que é o estereótipo da futilidade, porque é uma imposição
de uma sociedade hipócrita que vai criar estereótipos do ter e do ser. Você tem que ter uma casa grande lá, porque daí você vai ser o bichão. Você tem que ter isso, porque você vai ser... Eu já falei, vontades são vontades de cada um. Eu conheço gente que quer viver uma vida simples e é muito feliz, certo? Então, isso serve para prestar atenção, que você que está me assistindo, que muita gente segue esse estereótipo da futilidade. E isso não tem nada a ver com uma boa espiritualidade. Porque uma pessoa espiritualista, do contrário, ela vai trabalhando a sua mente para se desapegar e para que ela entre depois no plano espiritual, no mundo, no dia da sua morte, e para que ela siga o seu caminho, da sua luz, do seu entendimento. Aí fica aquele jogo de contradição. Não, ele fala de super espiritualidade, de ser espiritualizado, mas fica, né, ali naquela coisa de, não, o outro tem, eu sou o bichão porque eu tenho um monte de coisa. Então serve, esse exemplo do que aconteceu, serve exatamente para isso aí, tá? Para as pessoas verem. Porque daí a mulher vai pegar o cara que é malhadão, o cara malhadão da academia. Porque é um estereótipo. Toda mulher ficando com o cara malhado. Né? Aqueles bandos de idiota falando um monte de merda. Então, sabe por que existe esse perfil desses caras? Porque existe mulher que gosta desse perfil desses caras babaca. E aí existe esse tipo de pessoa. É a procura e oferta, né? Se tem um refrigerante lá que causa danos à saúde, as pessoas bebem porque é muito vendido porque compram. Mas tem um negócio lá que faz mal para a saúde que as pessoas comem. Tá lá para vender porque tem quem compra. Então é a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Não, mas o cara fez isso, fez aquilo. Sabe por que tem esse tipo de pessoa? Porque é a lei da oferta e procura. Porque tem mulher que gosta desse perfil. E da mesma maneira, homens que gostam de mulheres fúteis. Então é a futilidade ao extremo. E foi no que deu nisso daí, num cara com pensamento, uma espiritualidade atrasada, uma sexualidade mal resolvida, e resolvida no sentido a testosterona ao extremo, aí não sabe controlar, e o que acontece? Foi pra lá e falou esse monte de merda, né, falando de pessoas que estão sofrendo, né, pessoas que estão passando ali por um problema espiritual, um problema, vários problemas, né, e pessoas sofrendo, fugitivos de guerra, e vem dizer que falando de balada, falando de que o meu Instagram é bem cogitado. Nós estamos vivendo num momento de futilidade, de pessoas fúteis. Pessoas fúteis. Essas mesmas pessoas fúteis são as pessoas que falam de boa espiritualidade. Então você não entende nada de boa espiritualidade. Então esse vídeo serve para que vocês fiquem conscientes, tá? Eu desejo um ótimo dia a todos vocês e reflitam sobre esse vídeo luciferianismo versus política versus estereótipo da futilidade, certo? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.